Normalmente, nesta altura do programa, eu anuncio as próximas palestras e digo, o próximo tópico mas hoje à noite, porque este é o último da série de Descobertas em Profecia, você está imaginando sobre o que eu irei falar. Muitos de vocês disseram, eu estou muito triste porque esta série está terminando, embora esta fase dos encontros esteja terminando, na verdade os encontros irão continuar. Você disse, eles vão continuar? O que quer dizer? Não apenas tivemos uma visão geral do livro de Apocalipse, passamos por alto, estudamos alguns dos capítulos mais importantes de Apocalipse. Charles Hauger Brooks irá nos abençoar novamente, conduzindo nossos pensamentos para a sua santa cidade, que descerá brevemente. Last night I lay sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angels from heaven in answer rang. Methought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And then methought my dream was changed, the streets no longer rang. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, as the shadows of a cross arose upon a lonely hill. As the shadows of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And once again the scene was changed, new earth as seemed to be. I saw the holy city beside a tideless sea. The light of God was on its streets, the gates were open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No need of a moon or the stars by night, nor the sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem
pass away. Jerusalem, Jerusalem, sing, for the night is over. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore. Amen. Um dia ao redor do trono de Deus, quando a terra e a vida terminar, cantaremos Hosana, Hosana, Hosana. E vamos curvar nossas cabeças para orar. Pai Celestial, te agradecemos esta noite pelo céu ser real e não uma simples fantasia ou algum conto de fadas, mas porque o céu é uma realidade. Oramos hoje à noite para que nos ajude, através da fé, a ver esta terra distante e coloque em nossos corações um desejo de estar lá e ver Jesus e viver contigo para sempre. Em nome de Cristo, amém. Meu tópico hoje à noite é o glorioso clímax de Apocalipse. Uma coisa é certa: este mundo não é o jardim do Éden. Você realmente sabe o que está acontecendo? Você por acaso viu aquela manchete na revista Newsweek algum tempo atrás? Tinha o título "Enterrado Vivo, o excesso de lixo. A crise do meio ambiente chega à nossa porta". Eu achei que aquela capa foi bem original. Um desenho dos Estados Unidos coberto de lixo, cheio de lixo, se você prefere. Ou o US News World Report intitulava "O estupro dos oceanos". O artigo descrevia como a poluição industrial estava poluindo nossos rios, nossas correntes e lagos. Quando viajo pelo mundo, uma coisa que se torna dolorosamente óbvia para mim é que este planeta não se parece com aquele que foi criado. A sociedade de tecnologia industrial em que nós vivemos está poluindo rapidamente nosso planeta. Esta poluição ambiental e a destruição deste planeta chamado Terra se tornou tão séria que recentemente no Rio de Janeiro nações de todo o mundo reuniram-se para a Conferência Mundial do Meio Ambiente. Existe uma preocupação que nossas águas estão sendo poluídas, que nosso ar está sendo poluído, que nossas paisagens estão sendo poluídas. E esta poluição não é apenas no mundo ocidental, somente nos Estados Unidos e Canadá. Eu viajei há pouco tempo para a Polônia e conduzi uma série de conferências como esta em Katowice, que fica ao sul, cidade de minas carboníferas. As fábricas espalham sua fumaça, existe um nevoeiro por toda parte. Eu viajei pela antiga União Soviética e a União Soviética, com o seu grande complexo industrial militar, desde a década de 40, quando começou o reinado de Stalin, a União Soviética deu passos gigantes na sua complexa indústria militar, com pouca consideração para com o meio ambiente. Belos lagos inteiramente poluídos, a atmosfera está poluída, e quando você olha para a Rússia hoje, a antiga União Soviética, ela tem problemas muito sérios de meio ambiente. Em Tóquio, às vezes por causa da industrialização, a polícia de Tóquio tem que usar máscaras de gás, e eles têm sinais dizendo: cuidado, não se exercite arduamente ou respire fundo durante denso nevoeiro. Por todo o mundo, nosso planeta está girando debaixo de poluição ambiental, perigo, lixo contaminado.
Você está consciente do fato de que 1.441 milhões de quilos de produtos químicos tóxicos são liberados no meio ambiente dos Estados Unidos pelas grandes instalações manufatureiras a cada ano? Nosso ar e água e terra certamente estão poluídos. Existem 1.286 áreas que são designadas como locais de lixo contaminado nos Estados Unidos. Cientistas avisam francamente a possibilidade de morte de nosso planeta. Cientistas falam que nosso planeta está se deteriorando, mas não era desta maneira quando Deus o criou. Olhando através dos olhos da Bíblia, os rios e águas são limpos. Olhando através dos olhos da Bíblia, o ar e a atmosfera eram puros. Olhando através dos olhos da Bíblia, as árvores frutíferas que Deus criou eram absolutamente magníficas. A Bíblia diz que no começo, no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Tudo o que Deus fez, de acordo com a Bíblia, era muito, muito, muito bom. Ar puro, água pura, paisagem carpetada com um exuberante e magnífico verde vivo, árvores frutíferas carregadas com frutas saborosas. O ar que você respira no Éden é doador de vida, é tão vital que algumas respirações aumentam a sua energia. Imagine como deve ter sido viver no Éden. Campos de trigo balançando, campos magníficos adornados com flores amarelas, paisagens exuberantes. O caminho celestial faria qualquer caminho terrestre pálido e insignificante por sua ausência de beleza. Flores amarelas, vermelhas e roxas, magníficas frutas frescas das mãos do Criador, frutas sem poluição, sem contaminação, maçãs frescas, abacaxis suculentos, magníficas laranjas suculentas, melhores do que a fruta do rio indígena. As frutas do jardim do Éden devem ter sido magníficas, e estes canais certamente não eram nada poluídos. Peixes de todos os tamanhos, forma e cor. Você acha magnífico mergulhar no fundo do mar? Imagine como deveria ser no jardim do Éden. Animais que não tinham medo dos seres humanos, sem medo, sem sofrimento, sem dor, sem tristeza, sem morte. Deus colocou Adão e Eva naquele jardim. Deus queria que eles vivessem lá para sempre e para sempre. Deus colocou Adão e Eva lá, com corpos saudáveis, com um ar puro, com magníficas fontes de água, com frutas em abundância, tudo para deleitar os olhos, tudo o que satisfaria o planeta. Até a atmosfera do jardim do Éden era amor. Eles conheciam somente o amor. Não existia nenhuma barreira entre eles, nenhum ódio, nenhum rancor, nenhuma raiva, nenhum ressentimento. Na verdade, um casal amoroso foi colocado no meio de um jardim absolutamente magnífico, mas o pecado interrompeu o plano de Deus. O pecado interrompeu a magnificência e a beleza daquele jardim. O pecado interrompeu a pureza daquele jardim. A Bíblia diz que Adão e Eva saíram do jardim. Nosso planeta em rebelião contra Deus. Nosso planeta é separado de Deus. Nosso planeta se torna um planeta poluído, um planeta com doenças, tristezas, sofrimento e morte. Um planeta que não só eram homens e mulheres, não só a atmosfera estava poluída, não só o ar, a água e não só o alimento se tornou poluído naquele planeta separado de Deus, mas um planeta onde a mente estava poluída e o coração estava poluído.
Mas Deus prometeu restauração. Quando Adão e Eva deixaram o jardim, os profetas aguardaram o Éden renovado. Os profetas aguardavam um tempo de restauração. Atos 3, versos 20 e 21, a Bíblia diz: E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Deus prometeu quando Adão e Eva saíram do jardim do Éden. Ele prometeu quando este planeta estava mergulhado em pecado. Ele prometeu a este planeta poluído que existiria uma restauração de todas as coisas. Um dia Deus irá refazer esta terra. Um dia as suas águas serão puras. Um dia a sua atmosfera será doadora de vida e cheia de vitalidade. Um dia sem crianças com o abdômen dilatado. Um dia não existirá mais fome atacando as cidades. Um dia não haverá mais mortes. Um dia sem crianças morrendo ou chorando. Um dia todas as coisas serão restauradas. Guerra, tristeza e sofrimento serão coisas do passado. A Bíblia diz em 2 Pedro 3, verso 13: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Esta terra não é a nossa casa. Nós esperamos por um novo céu e uma nova terra. Um dos problemas em nossa sociedade secular é este: nossas mentes ficam confusas. Nossos carros se tornam nossos deuses. Nossas casas se tornam nossos deuses. Nossas roupas se tornam nossos deuses. Nossas personalidades favoritas da televisão se tornam nossas estrelas e nossos deuses. Nossos heróis esportivos são elevados a deuses. Um dos grandes problemas de viver numa sociedade secular é este: que a mente fica tão confusa na terra que isto é tudo que vemos. E nossa percepção é que esta é a única vida que existe. Mas um dia existirá um novo mundo, criado por Deus, onde não existe sofrimento ou tristeza ou morte. E isto é real. Tudo mais é vergonha, pretensão e faz de conta. Tudo mais é falsificação, porque um dia Cristo voltará. Ele descerá pelos corredores do céu. A terra será iluminada pela sua glória. Um dia você e eu olharemos para o céu. Apocalipse 1, verso 7, leemos juntos: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Isto é uma realidade. Um dia Cristo virá. Um dia Jesus retornará. Um dia Jesus dirá: pecado, sofrimento, angústia, tristeza, cessem. Mateus 16, verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Jesus disse: o Filho do Homem está vindo em glória. O céu pode estar poluído agora, mas um dia refletirá a glória de Deus. A terra pode estar deteriorada agora, mas um dia refletirá a glória de Deus. Um dia toda língua confessará e toda voz clamará: Jesus Cristo é o Senhor. Na verdade, até os ímpios que se perderam confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz em Filipenses 2 que até os perdidos confessarão a realidade. Jesus desce pelos corredores do céu. 1 Tessalonicenses 4, verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Você perdeu um marido pela morte, uma esposa pela morte, um filho num terrível acidente de carro? Todas as coisas serão consertadas. Deus irá restaurar todas as coisas. E os cristãos nunca partem pela última vez. Cristãos nunca dizem adeus pela última vez.
Porque um dia, aqueles pequenos bebês, Joãozinho e Maria, e Alice e Paulo, naquela encosta gramada, mamãe, existe um túmulo. Naquele distante cemitério, papai. Você vai lá às vezes e coloca flores sobre ele, mas imagine você colocando flores sobre o túmulo e o pequeno Paulo está naquele túmulo e vocês estão lá, mamãe e papai, e a terra começa a tremer e os trovões retumbam. Os dois de mãos dadas olham para o céu está iluminado com a glória de Deus e Cristo atravessa as nuvens e os anjos descem. O túmulo é aberto e o pequeno Paulo é restaurado com a sua saúde perfeita e não com aquela leucemia que o colocou no túmulo. E então é colocado nos braços do papai e da mamãe outra vez. Isto é realidade. Cristo vem para restaurar todas as coisas, mas uma coisa é certa: você não precisa ser um cientista famoso para olhar para este mundo e notar que algo está errado. Olhe para a África, onde as pessoas estão se matando, alguma coisa está errada. Olhe para o Oriente Médio, palestinos e árabes lutando, alguma coisa está errada. Você olha para o Nordeste irlandês, protestantes lutando contra católicos, alguma coisa está errada. Olha para as crianças famintas com o abdômen dilatado e olhos bastante salientes, alguma coisa está errada. Você viaja pelas estradas dos Estados Unidos e um motorista bêbado atropela uma criança de 17 anos de idade e a criança é lançada no para-brisas e morre e o motorista bêbado vai embora, alguma coisa está errada. Você olha para as nossas ruas, jovens usando drogas nas veias, arruinando suas vidas, alguma coisa está errada. Pessoas morrendo na ala de câncer dos hospitais, alguma coisa está errada. Mas Cristo disse: as coisas erradas não irão durar para sempre, porque Jesus irá restaurar todas as coisas. Você não foi criado para a doença. Você não foi criado para a tristeza, não foi criado para o sofrimento, não foi criado para o desapontamento. Existe algo muito melhor para você. Você foi criado para a alegria, foi criado para a felicidade, foi criado para o júbilo. Você foi criado para viver e não morrer. Através de Cristo, você pode viver e um dia viver no Éden restaurado. Um dia, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, 1 Coríntios 15, versos 52 e 53, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. Nossos corpos são corruptíveis, eles são perecíveis. Às vezes você se levanta de manhã e sente dor nas costas, você sente uma rigidez. Bem, alguém disse: você sabe que está ficando velho? Quando você se abaixa para amarrar os sapatos e diz: o que mais posso fazer enquanto estou abaixado? Você sabe, os nossos corpos estão envelhecendo. Eles são corpos aleijados. Mas, meu amigo, as boas novas são que um dia os olhos dos cegos serão abertos. Um dia os ouvidos dos surdos serão destampados. O reumatismo será coisa do passado. Um dia a rigidez dos ossos, isto não é maravilhoso? Respirando o ar puro de Deus, vitalidade correndo pelo seu corpo, energia pulsando nos seus ossos, sem ficar cansado, sem ficar doente. Tem alguém aqui cansado hoje à noite? Alguém que não esteja cansado depois de vir 5 noites por semana por todo este tempo? Mas o corpo todo terá energia. Deus criará para você um corpo novo. Agora, por acaso, algumas das senhoras aqui estão usando creme contra rugas? Eu tenho uma boa para vocês. Vocês não vão precisar deles no céu. Todos os homens disseram amém. E isso não foi bom. Os senhores não precisarão de transplante de cabelo no céu. Eu tive que fazer um, senhoras. A Bíblia diz... Bom, a Bíblia diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Isto não é boas novas, senhores? Jesus Cristo volta. Nosso corpo é transformado e junto com Cristo subimos para encontrá-lo nas nuvens. Mas o que vai acontecer a este, como este corpo imortal ficará, e agora no céu teremos corpos de verdade, ou eles serão de faz de conta?
No céu nós iremos ser como nuvens que flutuam uma pelas outras vagarosamente. Eu olho para o lado e vejo esse vapor e digo: ah, é você, querida? É você, minha esposa? Então como é que serão os nossos corpos? Filipenses 3, versos 20 e 21 nos diz: mas a nossa cidade está nos céus. Lembre-se que você não é cidadão da terra, você está apenas de passagem. Alguém diz: para onde você está indo? Eu estou indo para o céu, mas estou apenas de passagem na terra. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Amém, irmãos. Preste atenção. Temos um corpo abatido, um corpo mortal. Quando Cristo voltar, nossos corpos serão ressuscitados, serão refeitos iguais a como seriam se o pecado nunca tivesse os afetado. Vejam só, todos nós ganharemos corpos novos, e você saberá como você teria sido se o pecado nunca tivesse entrado na raça humana. Você continuará com sua identidade, você será você, porque Deus não quer salvar outra pessoa além de você. É você quem Ele ama, é a sua personalidade que Ele quer. Mas Deus irá pegar suas feições físicas e Deus recriará você, Deus irá formar você, Deus irá desenhar você, e você será igual ao que você teria sido se tivesse absolutamente perfeito e tivesse sido criado no jardim do Éden. Ele lhe dará um corpo imortal. Agora, você conseguirá reconhecer seus amigos? Nós iremos conhecer uns aos outros no céu? Bem, a Bíblia diz que nosso corpo mortal será como o glorioso corpo de Cristo. Agora, você se lembra quando Jesus ressuscitou? Os seus amigos o reconheceram? Maria veio ao jardim olhando através da neblina. Ela pensou que ele era o jardineiro porque era de manhã cedo. Jesus disse: Maria, Maria. E Maria o reconheceu pela entonação da sua voz. Os discípulos o reconheceram, ele cegou os olhos deles porque queria conversar com eles. Mas quando ele partiu o pão, ninguém partiu o pão como Jesus. Eles o reconheceram pelas suas características únicas. E você deve se lembrar que quando Jesus apareceu para os discípulos, eles souberam imediatamente que Ele era o Senhor. Então reconheceremos uns aos outros pela modulação de nossa voz, como Jesus era. Reconheceremos uns aos outros no céu porque temos corpos reais e não algum espírito ou algum tipo imortal de vapor, corpos realmente imortais. Deus criou Adão e Eva no jardim do Éden com corpos reais. Aqui será finalmente o Éden renovado. Teremos corpos de verdade, eles serão imortais, eles serão gloriosos. Mas Jesus comeu após a sua ressurreição, então a Bíblia diz que comeremos. Jesus foi reconhecido pela modulação da sua voz, pelos seus hábitos. Então você é verdadeiro, você é autêntico, aquele que Deus planejou. Sonhe seus sonhos, agarre seu destino, porque você é verdadeiro aparecerá no céu, você será realmente recriado. Será aquele que Deus queria o tempo todo, mas o pecado interrompeu. E quanto aos perdidos? A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 1, verso 9, os quais por castigo padecerão eterna perdição. Eles são destruídos uma vez e para sempre, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Eles venderam seus direitos inatos. Que maneira barata de rejeitar o nosso Senhor, que maneira de comer, que maneira de se perder. Deus queria salvá-los, mas eles se venderam barato. Eles venderam as coisas da eternidade pelos prazeres desta vida. Eles rejeitaram a Jesus. Quando Cristo vir pela segunda vez, conforme já estudamos, os justos sobem ao céu e encontram-se com Jesus. Os justos mortos são ressuscitados, os vivos e os mortos são transformados e se encontram com Cristo no céu. Ficaremos por 1000 anos com Cristo no céu. E Deus diz: poderia ter feito algo mais para salvar algum de seus parentes, algum de seus amigos que não estão aqui. Dizemos: justos e retos são os caminhos do Senhor, tu fizeste todo o possível. Já estudamos sobre isso antes. Satanás e os anjos maus ficam presos na terra por 1000 anos. Mas no final dos 1000 anos, a cidade santa desce. João olhou para o céu e numa das passagens mais magníficas de toda a Bíblia, enquanto João olhava para o céu, no final dos 1000 anos, João viu esta cena. Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe.
João estava na ilha de Patmos. O que quer dizer e o mar já não existe? O mar separava João dos seus amigos. O mar separava João da sua família. Para João, o mar significava a solidão. Para João, o mar significava a separação. João diz: o mar já não existe, podemos nos abraçar, estamos juntos novamente. Então, num abraço amoroso e amizade calorosa, João diz: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. João disse: eu vi a cidade santa, está descendo. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: o anúncio mais importante na história do mundo está bem aqui. Aqui está a cidade santa descendo do céu e vem anunciando para todo o universo. Todos os querubins escutam um anúncio, todos os serafins escutam um anúncio, seres do mundo não caído escutam um anúncio. Este anúncio ecoa de polo a polo, ecoa de continente a continente. Este anúncio se espalha por todo o céu. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Deus escolhe a terra, a ovelha perdida do universo. Deus escolhe a terra, o planeta rebelde do universo, e Deus envia a cidade santa do céu. O centro de controle cósmico do universo é transferido do céu para a terra. Todo o universo se volve para o trono de Deus. Estrelas entram em órbita, planetas entram em órbita ao redor do trono de Deus, galáxias ao redor do trono de Deus. Mas Deus transfere o seu trono, Deus transfere sua capital, Deus transfere o centro do universo, e Deus escolhe a zombada e escarnecida terra. Deus escolhe uma terra cheia de conflito. Deus escolhe nosso planeta poluído. Deus escolhe nosso planeta golpeado pela fome. A cidade santa desce. Deus refaz este planeta outra vez. Agora, isto é boas novas, amigos, porque se Deus pode pegar um planeta poluído e refazer, Ele pode pegar nossa mente poluída e refazê-la. E se Deus pode pegar um planeta golpeado pela fome e lhe dar alimento, Deus pode satisfazer o desejo do seu coração pela verdade. Se Deus pode pegar este planeta tão manchado em pecado, Deus pode pegar sua vida manchada em pecado. Deus pode transformá-la, Deus pode recriá-la, Deus pode torná-la nova outra vez. O céu é um lugar real. O céu é um lugar real. A terra será restaurada, a cidade santa desce, e então a Bíblia diz que Deus ressuscita os ímpios para receberem a sua recompensa final. Satanás vê os ímpios que Deus ressuscitará e diz: vamos subir e tomar a cidade. E a Bíblia diz, Apocalipse 20, verso 9: cercaram o arraial dos santos e a cidade santa, mas desceu fogo do céu e os devorou. E eles correram para tomar a cidade santa. E eles foram ressuscitados por Deus para receberem a sua recompensa final. E nas suas vidas o pecado é mortal. E o pecado que eles professam, a rebelião que eles professam, o pecado realmente destrói. Eles tentam cercar a cidade. E finalmente eles são consumidos e queimados. E das cinzas do velho mundo, Deus faz um novo mundo. E a Bíblia diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Acabou. Terminou. Pecado nunca mais. Tristeza nunca mais. Lágrimas nunca mais. Sem bebês morrendo de fome. Sem armas de fogo. Sem bombas. Sem coquetéis de drogas. Sem gueto nas cidades. Sem pobreza, sem solidão, sem desapontamentos, sem lamento. O amor enche a atmosfera e não haverá mais dor,
porque já as primeiras coisas são passadas, e Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Talvez você esteja chorando hoje à noite porque o seu esposo faleceu. Talvez você esteja triste hoje à noite por causa dos problemas com as crianças. Talvez você esteja desapontado hoje à noite porque você terminou um relacionamento e agora não sabe o que fazer para preencher novamente sua vida sem aquele relacionamento. Pode ser que exista desapontamentos em sua vida, mas um dia não haverá mais pranto, nem tristeza, sem desapontamento. Apocalipse 14, verso 4 diz: estes são os que seguem o Cordeiro. O que você irá fazer por milhares de anos no céu? Por trilhões de anos, iremos voar para os outros mundos distantes. A Terra será a capital do universo e com Cristo viajaremos de planeta a planeta. E de estrela a estrela, nós viajando na velocidade do pensamento, iremos viajar com Cristo. Possivelmente não na velocidade do som, ou quem sabe na velocidade da luz, mas viajando de planeta a planeta, vendo alta tecnologia nunca tocada pelo pecado. Hebreus 1 diz que Cristo criou os mundos, o vasto universo, a mente se expande, todos os aspectos do conhecimento. Estudaremos biologia, estudaremos as estrelas, estudaremos astronomia, vemos as maravilhas do universo. Você se interessa pela tecnologia? Todos os tecnocráticos demolidores interessados em tecnologia e computadores, espere até você ver o sistema de computação divino de Deus pelo qual Ele comanda o universo. Vocês ainda não viram nada, senhoras e senhores. Você se interessa pela natureza? Espere até que os anjos de Deus sentem com você e expliquem a você os mistérios da clorofila. Espere até que Deus comece a aula de biologia e de ciências naturais. O céu não é um lugar chato. O céu não é um lugar para idiotas e bobalhões. O céu é um lugar para homens e mulheres que querem estimular o seu raciocínio. Homens e mulheres cujas mentes são brilhantes. Homens e mulheres que têm sempre sido inquisidores. Homens e mulheres que querem explorar o mistério do universo. Nós seremos capazes de tudo na terra renovada. Isaías 65, verso 17 diz: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas. O profeta continua, quando ele diz: eu crio novos céus e nova terra, e Deus começa a descrever no novo céu e na nova terra o que você e eu faremos por milhares de anos. E ele descreve o fato que lá não há nada que nos possa magoar ou destruir. Isaías 11, versos 6 e 9. O leopardo com o cabrito se deitará. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Alguns de vocês moram em países que sofrem bombardeios. E você vai dormir cada noite com os bombardeios. Você sente medo, não se fará mal ou dano algum em todo o monte da minha santidade. No céu e na terra renovados, esta terra restaurada, não haverá nenhum motivo para temor. Alguns de vocês se preocupam porque vivem nos subúrbios ou em favelas. Vocês moram num bairro distante, numa área muito perigosa. Você tem medo até mesmo de ir à igreja. Você tem medo de vir às reuniões, medo de ser roubada, medo de ser assaltada. Não existirá mais dor no céu. Existirá confiança absoluta. Mas alguns de vocês vivem em casas trancadas, em condomínios. Você não consegue se livrar do medo, porque se seu esposo não está em casa, você escuta um sussurro no arbusto lá fora, você está com as portas trancadas, você tem um sistema de alarme de segurança, mas você continua com medo, porque o medo pode penetrar portas trancadas, o medo pode penetrar qualquer sistema de alarme. Mas as boas novas são: quando a terra for restaurada, você nunca mais se preocupará. Não existe mais medo, porque não existe nada para ferir, sem medo de ser câncer, sem medo da leucemia, sem medo das doenças cardíacas. A Bíblia diz: viverão juntos, sem medo um do outro, vivendo em harmonia, homens e mulheres de vários grupos étnicos e raças, todos parte do grande jardim de Deus.
todos juntos, unidos em Jesus, sem nenhum medo. O amor enche os nossos corações, um em função do outro. Participaremos no céu em atividades muito reais. Quando estivermos no céu, não será um mundo de faz de conta. A Bíblia diz: e edificarão casas e as habitarão. Talvez você more num apartamento frio e apertado, às vezes com 5 pessoas num quarto. Você está sonhando com a casa dos seus sonhos. A Bíblia diz: e edificarão casas e as habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não existe escassez no supermercado celestial, porque ele fica no seu quintal. Conforme você sai e colhe suas frutas e vegetais, não edificarão para que outros habitem. E eles irão, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. Juntos, a harmoniosa alegria continua. As pessoas vivendo juntas no céu, confraternizando-se entre elas, desfrutando a presença dos amigos, passeando juntos pelos magníficos jardins, estudando juntos a majestade da natureza, aprendendo juntos os segredos do universo. O céu é ajuntamento, descobrindo uma variedade magnífica de rosas, experimentando frutas que nunca comemos antes, viajando para lugares exóticos onde nunca estivemos antes. A mente nunca perde a sua capacidade de aprender e crescer, e Deus nunca perde a sua capacidade de criar coisas para as nossas mentes únicas crescerem e compreenderem. Tudo para deleitar os olhos, tudo para você experimentar, toda necessidade satisfeita, do desejo do coração humano preenchido. O amor parece penetrar a atmosfera. Você diz: Mark, é muito bom para ser verdade. A verdade é que é muito bom para não ser verdade. É muito bom para não ser verdade. E tudo que eu estou lhe dizendo hoje à noite é realmente verdade. É sim. Então nada mais importa a não ser estar lá. E se não fosse verdade, então a vida realmente não tem importância. Porque é o túmulo e morte e um buraco escuro na terra. Mas as boas novas são que um dia, meninos e meninas e adultos alcançarão o destino. Um dia, nós iremos ser conforme fomos criados. Um dia, o plano de Deus será cumprido. A Bíblia diz em Mateus 8, verso 11: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Eles virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão. Agora, uma coisa que me incomoda numa série de conferências como esta, eu vou lhe dizer o que é. Eu vou até a porta para cumprimentar as pessoas aqui em Orlando, e o melhor que eu posso fazer para a audiência via satélite é ensinar a vocês. Isto é tudo que eu posso fazer com a audiência via satélite. Mas aqui em Orlando eu gosto de ir à porta, alguém vem e aperta a sua mão, eu faço assim: olá, como vai? Nas minhas costas alguém bate, eu digo alô. Eu tenho cerca de 580 pessoas tentando me cumprimentar. Isto foi um exagero, mas tem muitas pessoas, eles estão por todos os lados. Eu gostaria de me assentar com você. Eu quero apenas te conhecer como um ser humano, como uma pessoa. Você sabe o que a Bíblia diz? Que no céu teremos tempo para fazer isto. A Bíblia diz: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão com Abraão. O que você acha de sentar-se com Abraão? Você ficou realmente com medo quando levantou a faca para sacrificar Isaque, Abraão? Eu quero dizer, realmente, Abraão, você estava com medo quando você fez isto? E Moisés? Agora me conte a verdade, Moisés. Quando você andou através do Mar Vermelho, você ficou com medo? Não, fala, Moisés, fala a verdade. E Abraão? Olha o que a Bíblia diz sobre Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. A Bíblia diz que talvez Abraão teve medo, mas Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Abraão sabia que estava procurando uma cidade cujo construtor e criador era Deus. E Abraão decidiu seguir a Deus, mesmo sem saber para onde ele estava indo. Muitos de vocês tomaram esta decisão e disseram: encontrei a verdade.
Eu acredito que Deus me conduziu a estes encontros, eu vou tomar uma decisão, eu vou entrar no tanque batismal, mesmo não entendendo realmente, porque minha mente está tomada pelo céu. Eu não compreendo tudo, mas conheço a palavra de Deus, eu conheço a verdade de Deus, eu aceitei a Cristo, eu compreendo as doutrinas básicas da Bíblia. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu vou tomar a decisão como Abraão, você obedece a Deus. Mas você sabe, a Bíblia diz que no céu iremos sentar e conversar com esses grandes personagens bíblicos. Pense na experiência de Moisés. A Bíblia diz, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés poderia ter sido um faraó, ele poderia ter tido os reinos desta terra, mas ele escolheu o reino do céu. Em vez dos reinos desta terra, Moisés escolheu o reino de Deus. Moisés olhou mais longe, a Bíblia diz, tendo, Hebreus 11, verso 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés tinha em vista a recompensa, não a recompensa terrena. Você sabe, um dia você irá se sentar com Moisés e dizer: Moisés, agora Moisés, me fale honestamente, quando você andou por aquelas paredes d'água, o seu coração bateu forte enquanto você olhava para aquelas paredes imensas? Enquanto você olhava para aquelas paredes, você pensou que elas poderiam cair e acabar com sua vida? Moisés, me fale a verdade, isto seria possível? E no novo céu você poderia dizer: Moisés, como foi ver aquele maná caindo do céu? Por todos aqueles anos no deserto, chovia pão do céu, como era, Moisés? Você dirá: Daniel, agora me fale a verdade. Quando você entrou na cova dos leões, você realmente dormiu com a cabeça ao lado daqueles leões imensos durante toda a noite? Você realmente fez isso, Daniel? Agora, Daniel, o que você disse àqueles leões? Você falou alguma coisa durante a noite? Daniel, eu quero te conhecer algum dia. Daniel, eu gostaria muito de lhe ter como um amigo. E então, Paulo, me fale como foi quando a luz brilhou em seus olhos na estrada de Damasco. O que a Bíblia diz, senhores? Virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão com quem? Abraão, Isaque e Jacó. Iremos conhecer estes grandes personagens bíblicos no céu. E Pedro, agora Pedro, me fale como foi quando você estava se afundando nas ondas, porque, para falar a verdade, muitas vezes eu me afundei nas ondas também. Enquanto conversamos com Abraão, Isaque e Jacó, conversamos com Pedro, Tiago e João, conversaremos com Daniel. A verdade, eles irão nos dizer: me conte a sua história. Como foi quando você assistiu aquela série Descobertas nas Profecias? Me fale como foi quando você teve que ir ao seu patrão e pedir o sábado livre. Me conte como Deus te ajudou. Me conte como foi quando você estava fumando cigarros e bebendo. E me fale do poder de Deus enquanto você se ajoelha ali e ora. Me conte a sua história. Me conte como foi a decisão de ser diferente. Iremos juntos partilhar a grandeza de Deus. E todos os nossos testemunhos serão sobre Jesus. Quer seja Abraão, Isaque ou Jacó, quer seja Pedro ou Paulo, nossos testemunhos serão sobre Jesus. Falaremos sobre a bondade de Cristo, falaremos sobre a grandeza de Cristo, falaremos sobre o resgate de Cristo, falaremos sobre o poder de Cristo. Mas no céu, a Bíblia nos diz que um dia viremos adorar a Deus. Viremos de nosso país natal, de nossos jardins, de nossas fazendas, das caminhadas na natureza. A Bíblia diz, Isaías 66, verso 23, e será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. O período para a lua nova é de um mês. A cada mês viremos pegar do fruto da árvore da vida, mas no sábado, todos os sábados, a Bíblia diz, na nova terra, nós iremos adorar a Deus. Nós iremos exaltar a Deus. Todos os sábados nós viremos de todos os lugares para aquele local de adoração. Você não acha isso maravilhoso? Nós iremos para o grande templo celestial. A Bíblia diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês,
e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Iremos ver a face de Deus. E eu posso imaginar indo para aquele templo, vendo a glória do templo. É sábado, nós vamos ao templo e os anjos estão cantando, corais de anjos cantando, santo, santo é o seu nome. E existe um enlevo, existe um louvor na atmosfera. O Pai se levanta e descreve como Ele criou o mundo. O Pai, naquele sábado, nos descreve como Ele criou um mundo perfeito. Ele queria que fôssemos felizes e cheios de saúde e vitalidade, e nós nos assentamos lá com corpos imortais. Estamos comungando com os anjos, comungando com os mundos não caídos. Estamos sentados louvando a Deus. Nossos espíritos se enlevam de maneira incomum no templo. Então o Pai introduz seu Filho e Jesus se levanta. E Ele diz: meus filhos, meu Pai Celestial, eu e o Espírito Santo criamos o mundo. Era para ser sem poluição, sem angústia, sem sofrimento, sem morte. Criamos o mundo para seres felizes, mas o pecado interrompeu o nosso plano. Então eu vim à terra. Eu estava disposto a desistir de tudo, estava disposto a desistir até do céu, se você não pudesse estar lá. Eu desejei te encontrar lá, eu queria que você estivesse lá. E enquanto Jesus fala, nós nunca imaginamos tal amor. Enquanto Ele passa os olhos pelo ambiente, toda vez que Ele olha em nossa direção, é como se Jesus estivesse olhando diretamente a nós. Depois daquele culto sabático terminar, e estamos saindo do templo, Jesus vem até nós pessoalmente. E Jesus nos diz pessoalmente: eu quero ficar com você. Mas somos um número tão grande, você não vai ter tempo suficiente, Jesus. E Ele diz: você não sabe que isto é eternidade? Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu quero ficar com você. Eu quero ficar com você pessoalmente. Eu quero te levar para um passeio. E a sua vez chega. E Jesus vai à sua casa. E quando chega, Ele pergunta: você tem tempo para mim? E você e Jesus começam a caminhar juntos. Vocês caminham por vastos campos de trigo. E Jesus diz: eu os criei para você. Você vê campos magníficos de flores. E Jesus diz: você gosta delas? Eu as criei para você. E Jesus pega uma fruta de uma árvore especial e então diz: eu conheço o seu paladar. Não existe uma fruta como esta no mundo, mas é a fruta perfeita para você, porque eu sabia que você iria apreciar tanto quando eu criei. Enquanto Jesus caminha pela Cidade Santa, Ele diz: aqui estão algumas pessoas que eu gostaria de lhe apresentar. Aqui está Daniel, aqui está Abraão, aqui está Moisés. E nos sentimos muito especiais porque estamos com Jesus. É como se você fosse a pessoa mais importante do céu, porque todo mundo em sua presença é muito importante. E Ele nos leva para o rio da vida. Jesus senta e coloca seu braço em volta de nós. Imagine Jesus lhe dando um abraço. E Jesus lhe diz: posso fazer mais alguma coisa por você? As marcas do meu amor estão aqui nas minhas mãos. E percebo que ainda existe uma tênue cicatriz. E Jesus diz: elas são um sinal da prova do meu amor. Posso fazer mais alguma coisa por você? Eu o criei para ter êxtase. Eu o criei para ser alegre. Eu o criei para ser feliz. E eu nunca estive na presença de alguém que me amasse tanto assim. E tudo que eu posso fazer é me ajoelhar e dizer: santo, santo, santo. E posso dizer: digno é o Cordeiro que foi sacrificado, de receber bênção, honra e poder, porque na presença de Cristo, na presença deste amor, na presença deste cuidado,
na presença desta compaixão, as afeições de meu coração estão nele. O amor do meu coração está nele. Eu o servirei por toda a contínua eternidade, porque o seu amor ganhou meu coração, seu amor capturou a minha mente. E por toda a eternidade eu o louvarei, porque o seu único desejo é me levar para o céu. Tudo o que posso fazer por toda a contínua eternidade é louvar este Deus que me ama tanto. Escute esta música. I dreamed of a city called Glory. It was so bright and so fair. As I entered the gates, I cried, holy. The angels all met me there. They carried me from mansion to mansion, and all the sights I saw. But then I said, I want to see Jesus, the one who died for all. I bowed on my knees and cried, holy. I fell at his feet and sang glory. Glory to the Son of God. I sing glory to the Son of God. And once again the scene was changed, new earth I seemed to be. I saw the holy city beside a tideless sea. The light of God was on its streets, the gates were open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No need of a moon or the stars by night, nor the sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass away. Jerusalem, Jerusalem, sing
Você gostaria de estar lá? Gostaria de se levantar onde quer que você esteja, nos Estados Unidos e Canadá, e pelo seu levantar dizer: eu quero ir para o céu, eu realmente quero estar lá? Gostaria de se levantar por toda a Europa e América do Sul, América Central e por todo o mundo? Vocês estão dizendo: eu quero ir para o céu? E agora vamos orar. Ó meu Jesus, agradecemos porque podemos estar lá. Agradecemos porque podemos viver contigo para sempre e sempre e sempre. Ó meu Pai, agradecemos porque no encerramento desta série sabemos em nosso coração que podemos viver contigo para sempre, por toda a eternidade. Em nome de Cristo, amém. Bem, amigos, enquanto saímos do ar, Deus te abençoe de uma maneira muito especial ao você sair para servi-lo.